Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa. Estou hoje na companhia da nossa intérprete, Débora, e o tema da nossa aula de hoje é recursos linguísticos em narrativas ficcionais. Então, até nós chegarmos a essa parte dos recursos, vamos relembrar o que é narrativa e a narrativa ficcional. Bem, a narrativa está associada ao ato de narrar, contar. O texto narrativo, portanto, é aquele em que fatos são narrados em uma sequência de ações que se sucedem através do tempo e do espaço. Agora, quando nós vamos narrar, contar fatos, nós podemos relatar fatos reais e fatos não reais, inventados, chamados de ficcionais. Bem, então a narrativa ela pode ser tanto real quanto ficcional. Vamos relembrar cada uma delas. A primeira, a não ficcional, conta os fatos reais sem recriá-los, limitando a mostrá-los como realmente acontece. E aí nós temos como exemplo relato, resenha, artigo de opinião, reportagem, notícia e tantos outros. Já a narrativa ficcional, ela cria ou recria fatos, como, por exemplo, romance, novela, conto, fábula, parábola, lenda, mito e tantos outros. Uma perguntinha. A fofoca será sua narrativa real ou ficcional? Eita, depende, né? Quando você não, sei que você não faz fofoca, mas quando alguém vai contar uma coisa que ouviu ali em uma outra conversa e não aumenta, não inventa, é real. Agora, quando ela inventa, aumenta fatos, ela já está indo para o campo aí da ficção. Observe então que existem alguns gêneros que eles podem passear um pouquinho entre os limites do real e do imaginário. E tudo bem por isso, né? Bem, eu vou trazer aqui para vocês o exemplo de um texto ficcional, mas que provoca várias reações na nossa realidade. Eu estou falando de um mito, é o mito de Narciso. Acompanhe comigo a leitura desse texto. Há muito tempo, na floresta passeava Narciso, o filho do sagrado rio Quipsos. Era lindo, porém tinha um modo frio e egoísta de ser. Era muito convencido de sua beleza e sabia que não havia no mundo ninguém mais bonito que ele. Vaidoso, a todos dizia que seu coração jamais seria ferido pelas flechas de Eros, filho de Afrodite, pois não se apaixonava por ninguém. As coisas foram assim até o dia em que a ninfa Eco o viu e imediatamente se apaixonou por ele. Ela era linda, mas não falava. O máximo que conseguia era repetir as últimas sílabas das palavras que ouvia. Narciso, fingindo-se desentendido, perguntou: Quem está se escondendo aí perto de mim? De mim, repetiu a ninfa assustada. Vamos, apareça, ordenou. Quero ver você. Ver você, repetiu a mesma voz em tom alegre. Assim, Eco aproximou-se do rapaz, mas nem a beleza e nem o misterioso brilho nos olhos da ninfa conseguiram amolecer o coração de Narciso. Deu fora! Gritou de repente. Por acaso pensa que eu nasci para ser um da sua espécie, sua tola? Tola, repetiu Eco, fugindo de vergonha. A deusa do amor não poderia deixar Narciso impune depois de fazer uma coisa daquelas. Resolveu, pois, que ele deveria ser castigado pelo mal que havia feito. Um dia, quando estava passeando pela floresta, Narciso sentiu sede e quis tomar água. Ao debruçar-se no lago, viu seu próprio rosto refletido na água. Foi naquele momento que Eros atirou uma flecha direto em seu coração. Sem saber que o reflexo era do seu próprio rosto, Narciso imediatamente se apaixonou pela imagem.
Quando se abaixou para beijá-la, seus lábios se encostaram na água e a imagem se desfez. A cada nova tentativa, Narciso ia ficando cada vez mais desapontado e recusando-se a sair de perto da lagoa. Passou dias e dias sem comer nem beber, ficando cada vez mais fraco. Assim, acabou morrendo ali mesmo, com o rosto pálido voltado para as águas serenas do lago. Esse foi o castigo do belo Narciso, cujo destino foi amar a si próprio. Eco ficou chorando ao lado do corpo dele, até que a noite o envolveu. Ao despertar, Eco viu que Narciso não estava mais ali, mas em seu lugar havia uma bela flor perfumada. Hoje, ela é conhecida pelo nome de Narciso, a flor da noite. Uau! Olha só essa história de Narciso. Que mito interessante para explicar o surgimento dessa flor, o mito de Eco também, né? Vamos então retomar um pouquinho dessa história para compreender essa narrativa. Nós temos aqui então Narciso, um rapaz que era muito lindo, mas também egoísta e frio, até porque a beleza lhe subiu tanto a cabeça e isso fazia com que ele fosse muito vaidoso, né? Convencido de que ninguém era mais belo do que ele. E por não achar que ninguém seria mais bonito que ele, Narciso não conseguia prestar atenção em ninguém. E ele só conseguia ver a si mesmo, a sua própria beleza. E dizia que nunca se apaixonaria. Afrodite, a deusa do amor, ordenou que Eros atirasse a flecha do Cupido no seu coração. E fazendo com que ele, ao ver seu reflexo na água, se apaixonasse perdidamente. Mas, infelizmente, essa imagem se desfazia e ele não conseguia ter esse ser amado. Olha só, falando nessa história de Narciso, que acabou morrendo de fome e sede por sentir-se renegado por si próprio, veja só. Essa história já era conhecida? Você já leu esse mito em algum lugar? Saiba que o mito de Narciso já foi reinterpretado em diversas formas, o que mostra a importância da mensagem desse texto. Há muitas peças de teatro e filmes sobre essa história. Você já conhecia ela? E você conhece expressões como narcisismo ou narcisista? Sabe o que elas significam? Bem, são termos muito utilizados a referir-se a pessoas que se acham muito bonitas e acabam, por vezes, desprezando outras pessoas, sendo deselegante por conta disso. Que coisa feia, né? Bem, agora então vamos pensar a respeito da construção de um texto narrativo ficcional, de um mito como esse, por exemplo. Eu quero chamar a sua atenção para a construção dos personagens. Olha aí na telinha um trecho desse texto. Fui destacando para você aí, sublinhando em vermelho, só nos 2 primeiros parágrafos, diversas caracterizações a respeito do nosso personagem Narciso. Por exemplo, ele era filho do sagrado rio Quipsos. Ele era lindo, tinha um modo frio e egoísta de ser, era muito convencido de sua beleza, vaidoso, não se apaixonava por ninguém. Estou descrevendo, estou caracterizando a personagem. Observe que para caracterizar as personagens são utilizadas descrições, adjetivações, comparações. Então, tudo isso é utilizado para ir compondo as personagens. E observem que caracterizar um personagem vai muito além de simplesmente identificar quem é ele ou ela, né? Para fazer essa caracterização, nós levamos em conta a determinação de um perfil físico, mas também um perfil psicológico e também a complexidade dessas personagens. Por isso que quando nós vamos criar uma personagem, nós precisamos entender qual é o nosso desejo ao criar aquela personagem, fazendo com que ela possa
lá na frente, no final do texto, demonstrar todas aquelas características que nós dissemos que ela tem. Então a gente precisa pensar qual é o meu plano com essa personagem, quais serão as suas atitudes. Então você tem que ir compondo essa personagem para chegar a esse fim. Além disso, nós temos as vozes que circulam no texto. A primeira delas é a voz do narrador, o que organiza os fatos, que conta cada um deles. O narrador ele pode ser personagem, observador, ou seja, ele pode participar da história ou não, ficar de fora apenas observando. Mas ele tem uma voz, ele que conta os fatos. Veja um trechinho aí. Assim, Eco aproximou-se do rapaz, mas nem a beleza e nem o misterioso brilho nos olhos da ninfa conseguiram amolecer o coração de Narciso. Então, nesse caso aqui, nós identificamos que o narrador está fora da história. Ele está simplesmente observando os acontecimentos e os contando ao leitor. Além da voz do narrador, nós temos a voz das personagens. E é interessante que essas personagens podem falar diretamente no texto ou o narrador pode falar por elas. No primeiro caso, nós temos então um discurso direto. Observe aí um trechinho retirado desse texto que nós lemos, em que a própria fala da personagem está em evidência. Observe que o narrador começa. Narciso, fingindo-se desentendido, perguntou. Na sequência, há 2 pontos que vai introduzir a fala da personagem. E a fala da personagem está antecedida por um travessão. E então Narciso diz: quem está se escondendo aqui perto de mim? Na outra linha, parágrafo de novo, de mim, repetiu a ninfa assustada. Então observe que nós temos os turnos de fala. Na primeira fala temos Narciso, na segunda fala a ninfa. A próxima fala, Narciso volta então a falar. Vamos, apareça, ordenou. Quero ver você. Então nós temos aqui a sinalização de que a própria personagem está falando. Em determinadas ocasiões, nós podemos trocar o travessão no início da fala pelas aspas. Só que aí você precisa colocar as aspas no início e no final da frase. Agora, vamos observar o discurso indireto, que é quando o narrador fala pela personagem. É aquele tipo fofoqueiro, falou o que a personagem disse, sabe? Olha aí um trechinho. Vaidoso, a todos dizia que seu coração jamais seria ferido pelas flechas de Eros, filho de Afrodite, pois não se apaixonava por ninguém. Então, nesse caso aqui, o narrador está nos contando o que a personagem Narciso costumava dizer. Como ficaria, então, essa fala no discurso direto? Ou seja, sendo as próprias palavras de Narciso. Cheque aí na sua telinha como poderia ficar. Olhem a sugestão. O vaidoso Narciso dizia a todos. Aí 2 pontos, na outra linha, parágrafo, travessão. Meu coração jamais será ferido pelas flechas de Eros, filho de Afrodite, pois não me apaixono por ninguém. Observe que na fala do narrador tinha o que e o se, eu até grifei aí, dei uma checada, para demarcar que era a fala de Narciso e não a dele. No discurso direto, isso cai por terra, porque não há necessidade de empregar esses termos. Lembre-se disso na hora de você articular o seu texto e escolher discurso direto ou indireto para representar a fala das personagens. Outra questão que nós precisamos observar como um recurso linguístico nas narrativas são as passagens temporais. Vejam só, a passagem temporal em uma narrativa ela colabora para a progressão da história, dos fatos que vai culminar lá no desfecho, né? A presença, então, de substantivos, verbos, advérbios, locuções adverbiais é muito importante para fazer essas passagens. Veja alguns trechinhos retirados do texto que nós lemos. Por exemplo, aí, em destaque, há muito tempo, na floresta, passeava Narciso.
Então, o termo há muito tempo quer dizer que a história está sendo contada em um tempo muito distante do nosso que estamos lendo o texto. Próximo exemplo. As coisas foram assim até o dia em que a ninfa Eco o viu. Ou seja, ali no texto mostra uma série de ações que o Narciso costumava fazer até que um certo dia. Então nós temos uma outra passagem temporal que está trazendo também ao texto essa ideia de progressão, de que as coisas estão acontecendo. Próximo exemplo. Um dia, quando estava passeando na floresta, Narciso sentiu sede. Foi naquele momento que Eros atirou uma flecha. Percebem que um dia já está mostrando uma passagem temporal em relação ao que nós já lemos anteriormente? E quando nós vimos aí naquele momento, então está enfatizando qual foi o momento de toda essa história em que a flecha atingiu Narciso. Então, observem aí na última frase, Narciso imediatamente se apaixonou pela imagem. Então, a questão do tempo aí também demarcando o exato momento que determinada situação aconteceu. Observe então que foram utilizadas várias palavras de classes diferentes para fazer com que a narrativa ela vá se desenvolvendo, caminhando para o seu desfecho. E que tal, então, acessar o portal Conexão Escola para realizar uma atividade sobre os recursos linguísticos em narrativas ficcionais? Acesse o portal, faça essas atividades e outras também da nossa querida língua portuguesa. Foi muito bom estar com vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.